Amém. Gente querida do meu coração, a paz, que bom ter vocês aí, que bom que vocês entraram, que bom que vocês vieram. O Senhor vai recompensar a sede de vocês, não por mim, eu não mereço nada, mas é porque o Espírito Santo está embutido na Escritura. Cara, presta atenção nisso. Quando Jesus ele deixou inspirado os homens para escreverem a Bíblia, eles não escreveram por vontade própria, tá? A Bíblia não foi escrita por vontade própria. Você vai ver algumas coisas interessantes, como por exemplo, o capítulo 12 de Daniel é muito curioso, porque Daniel, ele escreve a conversa que ele está tendo com o anjo. E ele escreve assim: Senhor, o que isso quer dizer? E o anjo fala: não te interessa. É engraçado porque eu jamais escreveria um anjo falando para mim: não te interessa. Ele expõe a correção que ele mesmo levou e ele expõe o desconhecimento que ele tem sobre o futuro. Eu acho isso muito louco. Isso é uma prova de que ele não escreve da vontade dele. Ele escreve profecias que o anjo fala: olha, no final eles vão entender. Hoje a gente entende as profecias de Daniel. Hoje a gente entende as 70 semanas. Hoje a gente entende a estátua de Nabucodonosor. Hoje a gente entende a figura do carneiro que dá um chifre na torre. A gente conhece hoje, a gente sabe o que isso quer dizer. Mas quando Daniel escreveu, ele não fazia ideia. Então ali é uma prova de que a pessoa, o profeta, ele escrevia uma profecia não por vontade dele, porque ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Então as pessoas, quando elas escrevem a Bíblia, eles escreveram muitas vezes experiências pessoais que traziam para nós hoje uma aplicação pessoal que ele nem fazia sentido para ele. O Salmo 23, ele é um salmo de Davi. Davi, ele escreve isso no momento em que aparentemente ele está orando para receber de Deus paz. Deixa eu te falar uma coisa. Você não ora pelo objetivo da sua oração, nem sempre. Você vai ver Jesus orando para se livrar da cruz. Pai, afasta de mim o cálice. Como Jesus ora por algo que ele veio fazer? Qual é a explicação que tem? Porque a oração, o primeiro resultado de quando oramos é paz sobrenatural. Essa é a primeira promessa. Está lá em Filipenses capítulo 4, quando Paulo fala: antes de andarem ansiosos, apresenta a Deus todas as suas necessidades. Todos os seus clamores, suas tristezas, os seus desejos, as suas raivas, os seus traumas. Conta tudo para Deus. E ele fala assim: e a paz que excede entendimento guarda o teu coração. Antes da resposta. Ele não fala: ó, você vai orar, vai ter resposta e vai ter paz. Ele não fala isso. Ele fala: você vai orar, vai ter paz e depois vem a resposta. Você entende? A ordem é diferente. Então, quando o Davi ele escreve o Salmo 23, pode ser que ele estivesse num momento de muita aflição. Porque você vê que é um clamor de confissão de dependência, você vê que é um clamor de confissão de esperança, é um clamor de confissão de expectativa de que o melhor está por vir. Pode ser que quando ele ora aqui dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ainda essa mesa não estava preparada. Pode ser que os inimigos ainda estivessem perturbando a vida dele. Quando ele fala assim: guia-me nas veredas tranquilas, nos pastos verdejantes, pode ser que ele ainda não está. Mas ele pede: Deus me guie até aquele lugar. Então existe um processo. Você vai ver que o Salmo 23, ele é um clamor não para pegar o objeto pronto. A gente não ora para receber de Deus aquilo lá pronto, mas você ora para Deus te transformar durante o processo de conquista daqueles objetivos. Vou mostrar para vocês desde o comecinho. Ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Gente, o que é interessante é que essa tradução não está correta. Você sabia disso? Não está muito correta. O correto aqui, a ideia do hebraico original mais correto é: uma vez que o Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Essa é a ideia. Porque se eu disser que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu posso estar mentindo. Olha, às vezes me falta um lugar para morar, uma casa com piscina, me falta. Mas não é isso que ele está dizendo, que se o Senhor é meu pastor, eu vou ter casa com piscina. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo: uma vez que o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de uma casa com piscina. Pode ser que eu tenha? Pode, mas eu serei feliz mesmo não tendo. É isso que o texto quer dizer. Ele quer dizer que se Jesus é o suficiente na minha vida, ainda que eu não tenha as coisas que eu tanto sonho, ainda que não seja o momento certo de ter, ou não seja a vontade de Deus mesmo, não sentirei falta. Jesus é o suficiente para mim. Eu acho isso lindo demais. Elinéia, rapaz, deu vontade de rodar no mistério agora.
Rapaz, quantas vezes você vai olhar e você vai ver pessoas que têm coisas, ou pessoas que adquiriram coisas que você não adquiriu, pessoas com carro da hora, casa da hora, um corpo da hora, um casamento, um emprego, não sei, você pode olhar e falar, meu Deus, Jesus, se você é meu Deus e dele também, por que ele tem e eu não? Muitas vezes ainda não é a hora certa e muitas vezes você não está pronto. Eu vejo pessoas que abandonaram a Deus quando receberam a resposta das suas orações. Eu já vi vários. Cara, chega e busca. Eu conheço um cara, eu não vou falar nome, óbvio, que eu não sou ridículo. Começa com a letra, mentira, você achou que eu ia falar, mas eu não falei. Ele chegou e me procurou, falou, Dani, eu quero aceitar Jesus. E era um cara que eu nunca acreditei que ia fazer isso. Falei, sério, velho, sério. Oramos, falei do amor de Deus, falei do plano de salvação, e o cara recebendo e chorando. Falei, caramba, o que te levou a isso? Aí ele falou, não, cara, sabe o que é? Que eu fiz uma besteira enorme, eu não quero perder a minha esposa. A esposa não foi embora, ela o perdoou, o casamento foi reatado, nunca mais foi para a igreja. Nunca mais. Então ele foi atrás de Jesus pelo benefício de buscar a Deus, mas não pela intimidade com Deus. E o que ele está falando aqui é, se o Senhor é o meu pastor e eu tenho intimidade com ele, os benefícios vêm se ele quiser, quando ele quiser e como ele quiser. E o que me importa é a glória. O que me importa é a glória. Posso não ter a casa que eu quero, pode não ter o carro que eu quero, posso não ter o dinheiro que eu quero, posso não ter a fama, mas eu tenho o nome escrito no livro da vida. E não é dinheiro que compra isso, é a graça de Deus. E é o que importa. Então, se o Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Ah, estou tão carente que eu vou cair na lábia daquele negão bombadão gostosão da academia. Não, minha filha, não é assim não. Você não precisa do carinho falso, tá? Porque esse amor que não tem Jesus no meio é falso. Você não precisa disso para se sentir completa. Você precisa de intimidade com Jesus. Sendo íntimo de Jesus, você é uma pessoa completa. E aí você soma. Elinéia não me completa coisa nenhuma. Quem me completa é o Espírito Santo de Deus. E aí eu posso somar na vida dela. E Elinéia é completa no Espírito Santo e por isso que ela soma na minha. A gente não fica dependente um do outro. O Senhor é o meu pastor. É dele que eu busco a minha plenitude. E não do meu líder. Sabe o que Satanás quer fazer? Que você confunda o seu líder com o seu pai. Hoje está na moda esse negócio aí, né? De paternidade. Ah, pastor Dani, mas lá no Tito capítulo 1, Paulo chama Tito de filho. Ok, ele chama de filho no sentido de carinho. No sentido de eu te gerei na fé. Mas jamais em Paulo querendo assumir na vida de Tito o lugar de Deus. Deus é o meu pai. Eu não preciso usar o meu líder como sendo um intermediário entre Deus e eu. Não! Jesus aniquilou os intermediários. Jesus aniquilou os lugares. Jesus aniquilou os dias. É em todos os dias, em todos os lugares e através dele. É através dele. João 14. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então saia dessa de você precisar da oração do seu pastor para sua oração ser ouvida. Ou você precisa, se o meu pastor não me ensinar a Bíblia, eu não sei buscar sozinho. Se o pastor não orar por mim, eu não tenho vida de oração. Se o pastor ou meu líder não me falar o que fazer, eu não vou fazer nada. Não faça isso. Isso é carência, isso é infantilidade. Deus é o seu pastor. E ponto. Deitar me faz em verdes pastos. Gente, o deitar em verdes pastos eu acho muito legal porque a ovelhinha, ela é extremamente ansiosa. É um animal ansioso e assustado. Eu acho que não existe um animal melhor para comparar crente do que ovelha. E eu vou dar uns exemplos para vocês. Veja bem, por que Jesus compara a gente com ovelha? Eu vou dar algumas características. Você sabia que a ovelha, quando você acostuma ela a comer no coxo, sabe o que é coxo, né? Que é lugarzinho de põe a comidinha de ovelha, né? Se você acostuma uma ovelha a comer naquele coxo, ela vem e come naquele coxo. Aí no outro dia você vai pôr comida naquele coxo. Aí no outro dia você vai pôr comida naquele coxo. Se por algum motivo você não colocar comida no coxo dela e colocar do lado, ela não come do lado. Ela não come, ela quer na dela, ela quer comer na dela. Ela não quer o do lado, ela vai ficar com fome, ela vai falar, não, mas cadê a minha comida? Minha comida é aqui. Ela é meio metódica, sabe, a ovelha? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ministério que Deus tem é individual. Não adianta você querer comer no coxo do outro. O coxo do outro tem a porção do outro, tem a comida do outro, tem o que Deus preparou para o outro. Por exemplo, a armadura que Saul mandou Davi vestir. A armadura que Saul não cabia em Davi, era muito grande. Gente,
Perfeito, a armadura não era de Davi. Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar, eu quis imitar Marcos Feliciano. E cheguei na igreja gritando igual Marco Feliciano: Deus, coloca um anjo em cada canto, e se tiver um demônio tá fulminado, porque crente que não dá glória tem problema de fabricação. Eu achava o máximo isso quando eu era pequeno. Aí eu comecei a falar isso, a galera começou a olhar e falou: Dani, o que você tá fazendo? Aí eu achei que ia ser tão legal. Eu tava tentando comer no coxo do outro. Então, cara, pelo amor de Jesus Cristo, não se compare. Comparação é algo do inferno. Porque quando você fica comparando, o pastor falou isso hoje. O pastor Edinaldo, né? Edivaldo, pastor Edivaldo aqui da PIB de Paranoá, ele falou isso. Ele falou: quando você copia alguém, você vai ser no máximo uma cópia daquela pessoa, e não você mesmo. Então você, ai Dani, eu não sei o que fazer, eu não sei pregar. Então às vezes o seu ministério não é esse. Estou falando pregar em púlpito, porque pregar evangelho todo mundo foi chamado para isso, né? Você está lá fazendo a unha, você está lá, como é que é, Vitória, a sua unha? Como é que é? Unha do que mesmo? Alongamento de gel, de unha. Você está lá fazendo alongamento de unha, e você está lá fazendo, e você já está falando com a manicure: e aí, minha filha, como é que você está? Por que essa cara triste? Oh, você já orou hoje? Já viu? A unha virou pregação de evangelho, meu Deus do céu. É isso que você quer. As pessoas acham que pregar é não, pregação é no púlpito. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, e olha que eu posso falar, porque eu fico muito em púlpito. As menores experiências que você vai ter é dentro de igreja. As menores. Não estou dizendo que não tem, mas as maiores experiências será no seu quarto e será na rua, manifestando o poder de Deus para pessoas que precisam. É impressionante, velho. Os meus maiores testemunhos não são dentro das quatro paredes. Não são. Então a ovelha não quer comer a comida do outro. Ela olha a vida dela. E aí fica esse inferno. Quando é que você vai ter filho? Quando é que você vai casar? E o seu emprego? E não sei o quê. E você fala: mano, deixa eu viver minha vida. Cuida da sua e Deus cuida da minha, meu Deus do céu. As pessoas querendo se colocar no lugar de Deus, querendo dizer a hora certa das coisas. Olha, não tá certo você fazer esse negócio. Ó, não era pra você ter trocado de carro. Ó, tá engordando demais. Você acha que eu não tenho espelho em casa, ô topeira? Nossa, engordou. Meu Deus, não percebi. Achei que era algum, sei lá, tava frio e minha roupa encolheu. Então, para de querer encher o saco de quem não tá pedindo a tua opinião. E para de querer se basear na opinião dos outros para querer agradar os outros. Isso é infernal, ok? Cada ovelha come no seu coxo. Segunda característica que eu acho muito interessante de ovelha: a ovelha, quando ela está cheia de lã, ela tem uma agilidade parecida com a minha com diarreia. Não consigo correr, eu tô lerdo, eu tenho que ir com as perninhas ali, desesperado para não ter acidente. Uma vez, eu tô falando isso porque uma vez eu tomei um remédio chamado Xenical. E foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. Eu perdi a minha calça jeans, mas não quero dar detalhes porque deve ter gente jantando, é nojento. Não vou contar não. A Linete tá falando pra contar, mas não vou contar não. E por que eu tô dizendo isso? Porque a ovelha, quando ela tá cheia de lã, ela não é ágil, ela é travadinha. E aí tem um problema, que ela pode tropeçar. Ela tá andando no pasto, tropeça e capota. A ovelha, quando ela cai, olha que legal isso, ela não consegue desvirar sozinha. Ela não consegue. Você já viu besouro? É tipo besouro. Besouro é um animal que eu não entendo como é que não foi extinto, porque ele é tonto, ele cai e ele fica com as patinhas lá. Rapaz, que eu já salvei de besouro lá no sítio, meu Deus do céu. A ovelha é parecida, ela cai e ela fica bé, 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 e ela não consegue voltar ao normal. O que precisa? Outra ovelha para virar ela, ou não tem capacidade de fazer isso? É o próprio pastor. O pastor das ovelhas ouve o balido, ele vai lá com todo carinho, levanta ela e coloca ela de pé. Isso é um sinal claro do cuidado que Jesus tem conosco. Muitas vezes, nossas tristezas e nossas angústias, você vai atrás de pessoa para contar, você vai atrás de pessoa para confessar, e você vai ficar triste porque a pessoa parece que não te deu a atenção que você esperava. É que muitas vezes a sua dor não é para dividir com pessoa, tem coisa que é para você ir direto, que é o pastor, o Jesus que vai te revirar e vai te colocar de pé de novo. Muitas vezes eu fui atrás de pessoa para contar uma tristeza, para contar uma angústia, e eu saí com raiva. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe por que a gente se decepciona? Sabe por que você se decepciona? Por culpa sua. Decepção nada mais é do que uma expectativa que eu coloquei demais em quem eu não deveria ter posto. Por isso que eu me decepciono. A culpa não é da pessoa, eu exigi mais do que ela pode oferecer. Então tem muitas vezes que você vai esperar que a pessoa te dê um ânimo, você vai esperar que a pessoa te levante, mas não é a pessoa. Tem coisa que é só o Espírito que vai curar, é só lá no cantinho. Você vai ajoelhar, vai orar e você vai falar: Senhor, eu estou ferido, estou com dor, estou triste. E você vai perceber que de repente
entre aspas, né, misteriosamente, de repente, porque não é, lágrima escorre, você começa a chorar na presença de Deus, e aí, cara, as coisas começam a mudar, você fala, nossa, que estranho, era para eu estar preocupado, mas eu estou feliz. É a presença de Deus, é Ele que te levanta. Outra característica interessante de ovelha, a ovelha, ela não sabe diferenciar quando é veneno ou é comida. Se é verde, ela mastiga. Se é verde, ela está lá comendo. Então a ovelha, quando ela está num pasto, o pastor, ele tem que ir e arrancar os venenos, os espinhos, porque se a ovelha comer, ela morre. Só que ela não percebe, porque para ela tem aparência de coisa boa. Então eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu e você tomamos decisões e optamos por aparência de que aquilo é bom, de aparência de que aquilo é saudável, aparência de... mas a gente não ora antes. Então um conselho para você, nunca na sua vida, pode ser uma coisa idiota, pode ser ir comprar uma roupa no centro da cidade, ore. Peça ao Senhor, Senhor, retira do meu caminho os espinhos, retira do meu caminho os venenos, porque eu não consigo discernir, eu não consigo. Quando eu vou fazer negócio, o meu sogro viu, ele me acompanhou fazendo negócio essa semana. Rapaz, eu oro, eu busco, eu peço a ouvir a voz de Deus. Senhor, me ajuda. E não tenha pressa. Vai com calma, vai olhando os sinais, vai pedindo a direção de Deus, vai comentando com a tua esposa, com o teu marido, que ela está me olhando de ladinho aqui, porque a Elinéia, ela é o meu freio. Se não é a Elinéia, me para, fala, Dani, ora, daí eu vou e faço. É igual caminhão sem freio. A Elinéia é o freio, calma, ora... Daí Deus vai tirando o veneno. De repente, uma coisa que você estava planejando fazer, ai, deu tudo errado. Eu orei e deu tudo errado. Então deu tudo certo. Eu tô cansado de ver gente que fala assim, pastor, conheci um cara que, olha, é de Deus pra minha vida. Fala, é mesmo, querida? Ah, pastor, ele é cheiroso, ele é gostoso. E aí você vai vendo, a pessoa não fala nada de Jesus, né? Eu lembro de uma amiga minha, que eu não vou falar o nome dela, que começa com R de Rafaela. Ela virou e falou assim, ai, pastor, conheci um cara lindo, maravilhoso, dentista, bom filho. E foi indo. Aí eu cheguei e falei, minha filha, mas e Jesus, ele é de Jesus? Aí ela virou e falou assim, eu acho que ele é. Porque na hora que ele me deixou na minha casa, ele falou, vai com Deus. Meu Deus do céu. Aí a gente ora. Então vamos orar aqui. Senhor, ó, sua palavra diz lá na oração do chamado Pai Nosso, né? Livrai-me do mal, amém. Então, Senhor, livra do mal, amém. Aí, de repente, ela descobre um podre do cara, ou de repente, o cara não liga mais, ou de repente, ela pega lá no celular ele mandando oi sumida para vários. Não responda oi sumida. Oi sumida é porque o cara tava com outra, e a outra deixou de responder, aí ele ficou com saudade de você. Oi sumida é do diabo, tá? Foge. E depois vem postar que é presente de Deus. Eu acho que Deus olha e fala, eu não tô sabendo de nada disso não, eu falo com vocês. Aí, misteriosamente, depois de orar, livra-nos do mal, Deus vai lá e fecha a porta. Ai, Deus, deu tudo errado. Glória a Deus, velho. Glória a Deus que o Deus impediu. Aquele concurso que você não passou, não era para passar. Se você orou, estudou e fez sua parte e não passou, glória a Deus, Deus tem algo melhor. Ah, mas Deus arrancou pessoas de mim e eu não tive culpa. Glória a Deus, é Deus te livrando de quem te sugava e você nem percebia. Ah, mas Dani, eu tive que mudar. Se não foi culpa sua, se você não está colhendo pelo que você plantou e Deus permitiu você estando em santidade, pode ter certeza, é correção de rota, é Deus guiando, é Deus arrancando o veneno do meio do caminho. Graças a Deus por isso. Outra característica muito interessante de ovelha, ovelha não sobrevive sozinha no mato, velho. Você vai ver porco do mato, você vê cavalo do mato, você vê cachorro do mato. Mas por que não tem ovelha do mato? Porque ovelha precisa de bando. Nós andamos em bando, nós precisamos um do outro. Você sabia que Deus propositalmente não vai te revelar todas as coisas que você precisa? Para que você precise da revelação que tem em outras pessoas. Ah, Dani, mas você acabou de falar que Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente individualmente. Mas as revelações como igreja, eu não vou ter todas. Ele nem vai ter o dom de línguas, ele nem vai ter o dom de profecia. Deus vai me dar o dom de interpretação da escritura, o dom do ensino. E aí juntos a gente forma ali um time. Aí o outro tem o dom de discernimento do espírito, aí o outro tem o dom de repreender demônios, o outro... E você sabia que tem outros dons que são ignorados porque eles têm uma aparência menos de X-Men, né?
menos de poder sobrenatural, dom de administração, dom de divisão, né? Esse você não quer, né? O dom de doar você não quer, né? Dom de hospitalidade, isso é dom, velho. Dom de orar, a Bíblia fala de dom de consolar. Já viu isso, Robinéia? Pessoa que você tá triste, a pessoa vem dar um abraço em você, você fala, cara, que abraço é esse, velho? Parece sei lá, parece uma pantufa te abraçando, um urso polar, que delícia, é dom, velho, isso é dom. Então, quando a gente soma todos esses dons, a gente forma o corpo de Cristo. Então, a ovelha precisa de bando, a ovelha anda em bando. O bando, quando eu caio, você me levanta, e quando você está caído, eu te levanto, e juntos a gente chega no alvo. Por isso que a gente anda em bando. Ah, não, a igreja somos nós, a igreja sou eu. Você é o templo. Você é o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em você. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito, que o Espírito Santo habita em vós? Templo. Mas a igreja é 2 ou mais. Mateus 18. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Então não tem essa de eu sou Jesus em casa. Precisa de 2 ou mais para formar o corpo. O corpo é a união dos templos. Não misture. Deitar-me faz em verdes pastos. O deitar é um sinal de descanso. Verdes pastos é um sinal de suprimento. A Bíblia diz em Filipenses 4,19 assim: o meu Deus suprirá em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. De novo, necessidades. Ele não está falando de luxos, mimos, bolos de churros, ainda que ele dê. Ainda que Deus, por amor, permite que coisinhas pequenas, às vezes, cara, coisinhas detalhes, você fala assim, nossa, que vontade de comer uma cocada. Aí você visita o irmão, irmão, comprei uma cocada. Não é coincidência, velho. É um Deus que se preocupa com coisinhas bobas assim. E é o Deus que ressuscita doentes. É um Deus que ressuscita Lázaro, é um Deus que chove fogo do céu, mas é um Deus que ouve oração. Senhor, estou atrasado, preciso parar aqui, me ajuda a achar uma vaga. De repente o carrinho dando ré. Ah, capaz que Deus se importa. Se você não crê nisso, eu creio. E eu creio. Tá vendo? Toda sexta-feira, meio-dia. É muito incrível, gente. Eu vivi uma experiência, eu não estou falando de outros. Eu parei com ele, né, num lugar para comprar uma fronha de travesseiro, porque a gente estava indo pregar no sul e eu não tinha levado fronha de travesseiro, eu passei. Aí eu falei, moça, quanto é que é a fronha? Ela falou, R$300. Eu falei, moça, eu não quero comprar o jogo de quarto, é uma fronha. Ela falou, não, é R$300 porque é fio egípcio. Eu falei, então devolve lá pro Egito, eu não quero nada importado, eu quero de algodão. Ah, não temos. Fui embora sem fronhas. Chegamos na casa do casal, Michele e Matheus Schaffer. Tô falando pra vocês verem que não é mentira. Aí a Dani chegou, abraçou aquele beijo. Ah, olha aqui, Dani, trouxe um presente pra você. Minha mãe trabalha como é que chama? Não é tapeçaria, é... Não, a mãe dele vem. A mãe dele vende. Ele não é corrigindo meus detalhes. Lençol. De cama. E aí, deu pra gente a fronha. Ah, coincidência. Tua fuça de ovelha velha. Não é coincidência, é uma jesuicidência, é um Romanos 8:28, é todas as coisas cooperam para o bem. A gente acha que Deus só age no terremoto, a gente acha que Deus só age quando chove fogo, quando o vulcão estoura. Veja lá, quando Elias está na caverna, que Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo, Deus não está Aí quando vem uma brisa suave, aí Deus estava na brisa suave. A gente tem o costume de ficar surpreso com milagres, sendo que para Deus milagre é normal. A gente tem costume de achar, e isso é do diabo, que quando é algo muito irrisório, supérfluo e muito pequeno, Deus não iria se importar. Meu querido, se é para o bem do filho, se é para o bem do cumprimento do plano de Deus, e se vai virar testemunho, até uma fronha Deus se preocupa. Então ele faz-me deitar em verdes pastos e ele me guia mansamente em águas tranquilas. Há águas tranquilas. O guiar aqui significa que pode ser que você ainda não alcançou o que Deus tem para você. Pode ser. Pode ser que você está no início da sua empresa, você está no início do seu casamento, você está no início da sua faculdade. Deus ele não está dizendo que porque você não está vendo, ele não está fazendo. Não, senhor. O caminho com Deus é uma escada.
Você pode não perceber, mas você está subindo. É igual dieta. Quem está fazendo dieta, as pessoas chegam e falam, caramba, como você está magro. E o cara fala, eu? Não tô não. Por quê? Porque ele não percebe a mudança. Mas quem está de fora percebe. Eu vejo pessoas que estão caminhando com Deus e elas chegam, pastor, a minha vida não vai para frente. E eu falo, você é louco? Olha como é que você era, olha como é que você é outra pessoa. Até o brilho nos olhos muda. Então às vezes você desanima porque você está focando o fim da caminhada. E isso desanima mesmo. Às vezes você quer ver o processo pronto e aí você fica ansioso. Não, o esperar não é esperar pelo Senhor, apesar de esperarmos por Jesus voltar, mas é esperar no Senhor. E esperar no Senhor significa esperar agindo e não sentado na cadeira de balanço sem fazer nada. Olha Deus, eu estou aqui sentado e não estou vendo acontecer. Meu filho, enquanto você está interagindo com Deus, Ele faz as coisas acontecer. Então você vai fazer o quê? Célula na sua casa, você vai mandar áudio orando para alguém, você vai fazer estudo bíblico, você vai colocar uma pregação, você vai sair na rua para orar no meio do mato, você faz alguma coisa. E enquanto você está fazendo, Deus está te guiando e você nem percebe. E Ele está te guiando, e quando você vê, de repente as coisas aconteceram. Como assim? Senhor, eu estava orando por uma cadeira para trabalhar aqui no meu computador e de repente a cadeira acontece. Surge a cadeira. Deu tudo errado, ficou uma nota para trazer a minha cadeira de outro estado. Deus fala, eu tenho uma melhor, muito mais barata, muito mais bonita e já está pronto. Então enquanto você interage com Deus, Ele está agindo no ambiente para que o ambiente ele aconteça em favor. Isso é o guiar mansamente às águas tranquilas. O erro nosso está em ficar sentado, esperando as coisas acontecerem, e a gente não faz nada. Não é isso que Deus chama para fazer. Enquanto eu interajo com Ele, Ele transforma o ambiente ao meu redor. Refrigera a minha alma. Sabe o que é refrigerar? Eu, por exemplo, tenho pressão alta. Sabia dessa? Tenho pressão alta. Eu sinto muito calor. Muito. Gente, deixa eu aproveitar, esqueci. Você que está assistindo, por que você ainda não se inscreveu? Por que você não marca alguém? Por que você não manda no WhatsApp de ninguém? Eu acho que essa palavra vai abençoar alguém. Você pode copiar, mandar. Imagina, quantas pessoas estão vendo agora? Tem 140 pessoas. Imagina se cada uma marca mais uma, já pula para 280. É dobra. Uma pessoa só. Então ajuda aí, curte, compartilha, etc. Eu não estou nem aí para fama. Você vai ficar escandalizado, mas eu estou defecando e caminhando para ser famoso. Não estou nem aí. Mas eu quero que as pessoas ouçam a palavra real. E eu creio que, graças a Deus por isso, eu não vou adulterar a palavra em benefício próprio. Nunca. Nunca pregarei por dinheiro. Refrigera minha alma. O que isso quer dizer? Gente, eu tenho muito calor. Eu tenho pressão alta. Dormir com a Eliné é muito engraçado, porque a Eliné ela se cobre e eu quero ficar sem coberta. E eu quero ligar o ventilador. E ela tem friozinho. E aí eu tenho muito calor. Gente, é impressionante. Eu acho que casamento, para dar certo, tem que ser uma pessoa que gosta de acordar cedo, outra que gosta de acordar tarde. Uma que dorme em 10 segundos e a outra que dorme em 1 hora. Uma que sente calor e outra que sente frio. Porque se combinar, fica sem graça, né? É impressionante. Nunca combina. Aqui na casa do sogro, a gente senta para assistir filme, dá 10 minutos. É meu sogro roncando e ele não é roncando. Eu fico vendo com a minha sogra. É eu e ela. Assistindo Walking Dead. Refrigera minha alma significa traz uma paz que faz minha alma descansar, ainda que o ambiente não seja favorável. Meu Jesus, eu vou falar de novo. O refrigério da parte do Senhor, ele é um refrigério que me traz uma paz que não é baseada em probabilidades, em números, em expectativas. O médico chega para você e fala, olha, não tem jeito. A medicina não tem jeito. E você fala assim, eu estou em paz. Eu tinha uma amiga muito querida, que era a Tadeia, que já foi para a glória mais cedo. E a mãe dela, a Bizoca, era uma senhorinha daquela senhorinha fofa, que parecia aquela senhorinha da propaganda da Casa do Pão de Queijo. Você já viu? Que é toda gordinha, cabelinho enroladinho, é quase um querubim barroco do rococó da Idade Média. E a Bizoca tocava os hininhos da harpa e a gente cantava junto. Foi na cruz, e ela com os dedinhos gordinhos. Os pecados castigados. Gente, era uma delícia. E a Bizoca, ela ficou doente, muito doente, por causa da idade, né? A gente tinha quase 100 anos, foi pro hospital. E eu achei uma das coisas mais incríveis. O médico, ele chega com um negócio que chama, eu acho que é um prognóstico, não é... Ai, rapaz, eu esqueci o nome, que é quando faz o relato de como está o paciente. Aí ele escreveu assim, fígado, 0. Pulmão, 0%. Ela estava viva ainda.
É o diagnóstico, que seja. Não tem um nome. É o boletim médico. Tá bom, boletim médico. Não vai importar muito pra história. Ah, ela, como é que tá o pulmão? Totalmente comprometido. Como é que tá o estômago? Não funciona mais. Como é que tá o rim? Falido. Ou seja, já tá zerada. Aí ele colocou assim, estado emocional extremamente feliz e satisfeito. É mole, velho. A mulher, assim, com o pé, eu vou falar, não se ofenda, mas ela com os 2 pés na cova. E o prontuário lá, extremamente feliz e satisfeita. Isso que o Senhor faz. O Senhor, ele é o socorro na hora da angústia. A gente às vezes fica... Seu cachorro coçando? Um pouco louco. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, se eu passar por isso, eu não sei como é que eu vou reagir. Pode ter certeza que se você tiver que passar por isso, e o Senhor souber que você não vai saber como reagir, Ele vai te dar a capacidade de passar por aquilo. É que a gente sofre de antemão. Estudos indicam que 95% das nossas preocupações não acontecem. 95%. Só 5% dos seus medos e preocupações acontecem. Mas aquele 5% é vagabundo, né? Como é que é a música? Não é 5%, é aquele 1% é vagabundo. 95% das preocupações que a gente tem não acontecem. E se nós tivermos que passar por algo, o Senhor promete, não vai passar sozinho. Mateus 28:20. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é o que refrigera a minha alma. Se eu parar e olhar, e olha a conta bancária, meu Deus, não tem dinheiro. Aí olha o tanto que ele nem come, tanto que tem que comprar de arroz, feijão, carne moída, você fala, Senhor, esse mês não vai fechar, e não vai ter dinheiro para a conta da água. Se você olhar isso, você surta. Senhor, estão falando mal de mim, Senhor, olha aqui, o Brasil está em crise, Senhor, eu não sei o que fazer essa semana. Se você olhar isso, você surta. Por isso que o Salmo 121 diz, eleva os seus olhos para os montes, uma figura de levantar os olhos. Só uma curiosidade, o Salmo 121, ele é um salmo que estava relatando a romaria dos judeus indo em direção a Jerusalém. E eles passavam por um caminho muito perigoso. Quando eles levantavam os olhos e viam os montes, era sinal de que Jerusalém estava chegando. Então ele compara o levantar os olhos e ver os montes com aquela esperança de que você está chegando em casa. Então Jesus ele fala, eleva os olhos para o monte e lembra que o Senhor está te guardando durante o caminho. Você só está de pé hoje porque todos os planos que o diabo fez, nenhum deles se cumpriu. Não é verdade? É verdade, velho. Todas as vezes que o diabo planejou e ele conseguiu consumar o plano dele, você viu a viola indo aos cacos, você falou, agora não dá. E não é que deu? E não é que chegamos até aqui? E não é que vamos chegar até o fim? Porque o Senhor é fiel demais, não porque merecemos, mas porque o Espírito Santo dele habita em nós. É maravilhoso demais. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha que interessante. Deus ele me guia pelas veredas da justiça, ou seja, pelo caminho correto. Ele não diz, olha, guia-me pela vereda porque eu mereço. Ele me guia por essa vereda porque eu fiz coisas corretas. Ele me guia por essa vereda porque eu sou dizimista e porque eu sou obediente. Ele me guia por amor do nome dele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus ele não tem um compromisso com você, porque você falha. A aliança de Deus não é com você, porque você trai ele, assim como eu. A aliança de Deus é com o Espírito Santo de Deus que habita em você. E é por isso que ele não desiste de você. Porque, por exemplo, eu e Elinéia somos casados. Se Elinéia me traísse, ou eu traísse Elinéia, se não houvesse um agir de Deus, muito provavelmente esse casamento acabaria. Porque houve uma traição, houve uma quebra de aliança. Então imagina se Deus fosse me cuidar, dependendo da minha obediência. O primeiro pecado que eu fizesse era uma quebra de aliança. Acabaria essa aliança. Então a aliança que Deus tem não é comigo. A aliança que Deus tem é com o Espírito Santo que habita em mim. Por isso que essa aliança não é desfeita. Por isso que o amor de Deus não desiste de nós. Por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então ele fala, eu guio vocês pelos meus caminhos, por amor da minha presença em vocês. E porque através desse amor eu vou manifestar o meu nome através da sua vida. Mas a gente é tão carente de Deus que até para orar a gente precisa dele. Até para pregar a gente precisa dele. Até para fazer o bem a gente precisa dele. Tá acabando aqui, gente. Aguenta aí. 2 versos só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Cara, ainda que eu esteja numa situação que não tem explicação e eu não tenho para quem pedir ajuda. Você não está sozinho. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Você aí que está assistindo, você, minha amada. Você que está orando. Isso é uma resposta de Deus para suas orações, viu? Deus usando aqui o pastor tradicional em profecia. Você tem orado essa semana toda, no chuveiro,
e você está falando que você vai parar, porque Deus não está te ouvindo. Não pare. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Ele tem ouvido sim as suas orações. Não desista. A persistência é caminho necessário para alcançar a vitória. Não pare só porque você não está ouvindo respostas. Deus está ouvindo, e deixa eu te falar, a palavra de Deus para você é a seguinte: Ele não se esqueceu de você. Ele está te guardando para o momento certo. É isso. A tua vara e o teu cajado me consolam. Para que serve a vara e o cajado de um pastor? A vara é correção. Se fez coisa errada, leva a vara. Então saiba de uma coisa: a correção de Deus não é porque Ele está irado com você. Muito pelo contrário. A Bíblia diz no capítulo 12 de Hebreus que Deus corrige o filho que ama. Se você está sendo corrigido, é sinal de que Deus ainda te ama. O problema é quando você está no pecado e esse pecado para de te incomodar. Você está na bagaceira e a sua vida continua do mesmo jeito, não está acontecendo nada. Aí é sinal de que você está distante de Deus. Mas se você está realizando algum pecado e vem correção, pode ter certeza que é Deus te dando a chance de voltar para casa. E o que é o cajado? O cajado é aquele símbolo de um gancho, né? Que quando a ovelha tropeça ou ela está saindo do caminho, ele vem aquele gancho e puxa pelo pescoço. A palavra de Deus é o gancho. Essa semana eu tive uma experiência muito curiosa. Eu vou contar muito rapidamente para não ficar muito longo ao vivo, que eu já estou terminando. Eu fiz um negócio e eu apertei a mão do cara, apertei a mão dele. Logo em seguida veio um outro cara e me fez uma proposta muito melhor. Muito melhor. E eu virei e falei: meu Deus, eu vou ter que cancelar o primeiro negócio para poder fechar esse. Aí liguei pro cara do primeiro negócio e ele falou assim para mim: cara, você vai cancelar? Eu falei: vou. Aí ele falou assim para mim: nossa, que estranho. Eu nunca imaginei um pastor não cumprir a sua palavra. Cara, aquilo me machucou, velho. E eu voltei para casa e eu comecei a orar. Falei: Senhor, eu tenho que cumprir esse negócio mesmo? Ou eu tenho que pensar no que é melhor para mim e para Elinéia? Porque o segundo negócio é muito melhor, financeiramente pensando. E aí eu abri a Escritura. E a Escritura no Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no seu templo? E aí, dentre as várias exigências, entre aspas, de quem vai habitar com o Senhor, uma delas diz assim: porque aquele que habitará com o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas, ainda que receba dano. Na hora que eu li aquilo, é como se fosse o cajado do Senhor me pegando pelo pescoço e me trazendo, falando: opa, volta, você está fazendo errado. E eu liguei pro casal, falei: olha, eu errei e eu vou fazer com vocês o negócio, porque eu falei com vocês, eu tenho que cumprir a minha palavra. E Deus é tão bom que Ele virou e falou para mim: não, pastor, eu te libero. Inclusive eu arranjei um outro negócio muito melhor para mim. Então você está liberado de ter que fazer isso. Falei: glória a Deus. Não precisei desobedecer o Senhor e eles ainda alcançaram algo muito melhor. Deus me ensinou. É ensino. Deus, Ele faz essas coisas para nos corrigir, nos ensinar. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos inimigos. Eu já vi gente usar esse texto sem a exegese correta, dizendo que Deus preparar uma mesa perante os inimigos, Ele está dizendo assim: Deus vai me honrar na presença dos meus inimigos. Não é isso que o texto está dizendo. Preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Ele está falando assim que Deus, Ele vai me dar a condição em Jesus, em transformar aquele que me odeia em alguém que me ama. Olha que interessante. É isso que Ele está dizendo. Se você tem uma pessoa que te odeia, sabe qual é a melhor maneira de vencer essa pessoa? Transformar em amigo. É você chegar com o carinho de Jesus, com a paciência de Jesus. Óbvio que eu sei que tem pessoas que não vão, tá? A Bíblia diz lá no livro de Romanos que enquanto for possível, dependendo de você, tenha paz com todos. Mas existem os Judas que nunca vão se transformar. A oração não é para matar o Judas. Porque tem gente que usa Deus como se fosse um cangaceiro. Senhor, fulano está me fazendo mal. Mata ele, Senhor. Arrebenta ele. Que isso? Deus virou teu capanga? Deus virou uma pistola que você direciona para matar alguém? Não, velho. Não é assim. Você vai orar: Senhor, fulano, quebra o coração daquela pessoa.
Pai, tira aquela escama, quebra aquele coração de pedra, intercede pela pessoa. Você vai ver que pessoas que você odiava, quando você começa a orar por aquela pessoa, Deus derrama em você uma misericórdia que é muito louco. Você fala assim, meu Deus, eu odiava, eu tô até com dó. Por que aquela pessoa odeia? Por que aquela pessoa é má? Porque ela precisa urgentemente conhecer o mesmo Jesus que te revelou para você. Porque se não fosse Jesus se revelar para você, você poderia ser até pior do que aquela pessoa. Então a gente tem tendência de julgar a outra pessoa, só que se não fosse o Espírito Santo em nós, a gente seria até pior. Então esse texto ele está querendo dizer sobre intercessão. Interceda para que aquele inimigo se torne seu amigo. Unges a minha cabeça com óleo, Senhor, me encha da porção dobrada do Espírito. Qual foi a última vez que você orou pedindo presença do Espírito? Orar por dinheiro, você orou. Orar por saúde, você orou. Orar por vitória, você orou. E tá certo, ore. Mas e por porção dobrada do Espírito? E por manifestar a presença? E por ser mais íntimo? Porque isso, cara, quando a gente tem uma presença plena de Jesus, Ele nos ajuda nos negócios, Ele nos ajuda na saúde, Ele nos ajuda nas vitórias. Eu vejo que muitas pessoas oram para dar frutos. Mas por que você não ora para ser uma planta bem plantada em Jesus? Porque toda planta que é bem plantada, o que acontece naturalmente? Ela dá fruto. Ela floresce. Então eu vejo pessoas gritando por frutos, mas elas estão mal plantadas, velho. Ora pouco, lê pouco, tá preso em vício, tá preso em pecado oculto, tem problemas a resolver, tá devendo e não paga, tá brigado, tá... Cara, como você quer dar fruto se a raiz tá errada? Uma vez eu briguei feio com a minha mãe. Eu não me lembro exatamente o motivo. Eu lembro que eu fui pro quarto, fiquei bravo, e eu comecei a ouvir pregação, comecei a orar, e eu comecei a ver um testemunho, se eu não me engano era do Luciano Subirá. E eu falei, Senhor, como eu queria viver essas experiências sobrenaturais. E a voz do Espírito foi clara comigo. Como é que você quer viver coisas grandes se você tá falho nas pequenas? Vai se acertar com a sua mãe primeiro, antes de querer viver coisas maiores. É isso, velho, é simples assim. Então quando você clama e o Senhor unge a sua cabeça com óleo, quanto mais Ele unge, olha o que a Bíblia fala, o cálice transborda. O que é o transbordar? A tua unção vai impactar as pessoas da sua casa. Meu Deus do céu. Clame tanto ao ponto que o seu marido, a sua esposa e seus filhos sejam alcançados, velho. E eu não vou ficar esperando que Elinéia ore por mim, não. Seria covarde da minha parte não assumir o meu papel de marido e eu orar por ela. Ou eu, na minha casa a Elinéia já é sacerdote, já tá bom demais. Não. Esse é meu papel, orar por ela, orar pelos meus filhos que virão pequeno Isaías, pequeno Melquisedeque, pequeno Shiryu, Ash Ketchum da cidade de Pallet. Serão meus 4 filhos. E o Danny McLove, o quinto. Se vier a menina, a Eli que vai escolher o nome. Eu tô falando porque é o nosso combinado. Se é homem eu escolho, se é mulher ela escolhe. Aí Isaías, Melquisedeque, Shiryu, Ash Ketchum e Danny McLove. E é engraçado, cara, que quando a gente tá pleno com Jesus, a gente prega assim, a gente tá esperando. É muito louco isso. Mas enfim, não vai dar tempo de falar isso. Eu vou falar do último verso para terminar. Certamente, aleluia, isso eu quero agora ler orando com você para a gente terminar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade é Deus fazer por mim o que eu não mereço. Misericórdia é Deus não fazer por mim o que eu mereço. Não é? Misericórdia, Ele não te trata como você merece. Ele perdoa. E bondade, Ele te trata como você não merece. Que loucura. Jesus é bom demais. Me seguirão todos os dias da minha vida. E se eu permanecer na presença do Senhor, lógico, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gente, eu quero orar com vocês. Mas antes eu quero pedir para vocês que vocês orem por mim também. Preciso muito. Essa semana eu tenho que voltar para Taubaté. Domingo tem culto em São Paulo. Eu vou passar o endereço. Tem um casamento para fazer. Já estou animado. E eu quero pedir para vocês aqui, ó. Aqui está o meu e-mail. daniel.sad@uol.com.br. Quem quiser receber as crônicas ou quiser conversar. E aqui, ó, eu vou deixar o CPF, que é o Pix, para que quem quiser fazer parte da obra. Porque a obra não para, né? As viagens estão aí. Comida da Elinéia tá aí, porque Elinéia parece uma frieira. Ó, já viu frieira no vão do dedo do atleta? Ela vai corroendo. Igual a Elinéia, ela faz um bolinho. Eu tô com vontade de comer um bolinho.
Mas um bolo, ele é desse tamanho, não é pra semana inteira. 3 dias depois, só farelo. Só farelo de bolo. 3 dias. Chocolate amanhã, você tem que comprar tudo de chocolate, bem caro. Você merece, bem. Quem quiser então fazer parte, eu vou deixar aqui o e-mail, daniel.saad, e o CPF. Mas por favor, me avisem, porque eu quero orar por vocês, viu? Quero orar por vocês. E a promessa do Senhor está lá em 2 Coríntios capítulo 9. Diz que aquele que semeia com alegria, colhe com abundância. Não semeie achando que Deus vai fazer algo na sua vida. Não é assim, é por amor. E aí Deus faz algo na sua vida. Não é por interesse, é por amor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de nós. Agora eu vou falar aqui, eu, Eli, meu sogro, minha sogra, meus cunhados amados que estão aqui. Senhor, pelo privilégio. Poderíamos estar perdidos, mas por algum motivo o Senhor escolheu nos chamar. Gente, a gente não merecia, Pai. A gente é um bando de ex, a gente é ex tudo. Tem ex-alcoólatra, ex-adúltero, ex-briguento, ex-irado, ex-consumista, ex-carente. A gente é ex-tudo. E o Senhor foi lá, e o Senhor nos escolhe, e o Senhor nos revela, e o Senhor nos ama, e o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. E o Senhor vem nos guardando todos os dias. Essa semana, Pai, muitos gigantes se levantarão. Mas a tua palavra, a tua promessa é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Então eu clamo agora, em nome de Jesus, Pai, que seja uma semana de ousadia e coragem. Nós vamos receber notícias ruins. E eu não estou falando isso porque eu quero falar, mas é porque é fato, o mundo é um mundo de aflição. Mas nós não vamos nos abater, nós vamos lembrar dessa promessa. Ainda que eu ande por esse vale, o meu coração não vai temer. Por que não vai temer? Porque a bondade e a misericórdia me seguem todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo vocês, eu oro por vocês, eu clamo a Deus pela vida de vocês. E eu vou postar esse vídeo sim no YouTube. Eu vou terminando aqui, eu edito e posto, tá bom? A obra não para. Não vai ter o ao vivo amanhã, o ao vivo de ensino de segunda-feira, porque eu atrapalho a casa inteira para fazer ao vivo. Fica todo mundo quietinho, sentado aqui. Eles não reclamaram. Gente, eu não tô falando que vocês reclamaram. Eu tô falando que eu atrapalho mesmo. Vocês estão tudo quietinho aí, né? Amém. Então, aí Deus corrija, né? A ovelha gorda aqui. Amo vocês. Beijo. Agora eu vou comer pizza que eu estou com muita fome. Tchau. E orem por nós.